pronto pra começar essa vida que a gente só planeja e tanto espera. Me diz, você também busca essa resposta? Será que o futuro é uma aposta? E o jogo é feito de saber pra onde vai ou não? Será que é só uma opção? Eu faço planos realizar, eu faço listas praticar. Um mapa astral, quem saberá onde é que isso vai dar? Eu tento me encontrar. Eu faço planos realizar, eu faço listas praticar. De um jeito tão virginiano pra buscar o meu lugar. Eu tento me encontrar. Como é que é esse jeito bem virginiano, né? Reconheceram alguma coisa aí, os virginianos? Não, Tem nada. ascendente em virgem. Então, serve também. Também é virginiano. É, a Célia é virginiana. A Célia é E virginiana. quando, Célia? Qual dia? Dia 18. Já foi, então? Não, vai ser. 18 de 18 setembro. de setembro. Ah, perfeito, legal. Oi, beleza. Oi, Saudades. beleza. Boa Saudades noite. da beleza. Oi, beleza. Oi, tudo bem, Célia? Tudo bem, e você faz tempo? Também, ai, tanta coisa. Uma filha que vai casar, dois pais que estão 84 e 94, então eu quero me dedicar um pouco mais, né? Então, tá. E eu quero, tem uns sonhos meus também que eu quero realizar ao mesmo tempo. Tá certo. Então, vamos fazendo o que dá, né? Vamos Eu vou lá. Quando entrar é que você vai viajar com a tua filha? agora em outubro, Ah, dia legal. 15. Vai para Formosa? Não vou, é porque ela vai casar no que vem, né, Sérgio? Então eu deixei ela escolher o destino, porque é a última viagem de mãe e filhinha, né? Porque depois tem genro pendurado, acho, né? Então ela escolheu Berlim, Amsterdã. Viu, Andrea? I'm going to Germany. Germany. Maybe. E André, eu acho que caiu. Falar em Berlim, André, eu acho que caiu. E boa Ela noite, tá aí. Tânia, Denise, Celso. Boa noite. Oi, Tânia. Oi, Celso. Oi. Então, vamos começar, né? A nossa, como vocês viram aí, prática virginiana. Interessante que daqui 10 dias, mais ou menos, nós vamos ter o 200º aniversário da independência do Brasil, né? Então, vocês já podem saber que o próximo encontro astrológico, o tema vai ser esse, né? O bicentenário do Brasil independente. E hoje nós vamos falar dessa prévia, né? Que é Virgem. Esse signo tão belo e tão contraditório, né? Cujo símbolo é uma donzela simples e pura, tão belo e tão contraditório. Então, acho que Virgem é aquela parte de nós que procura acertar, sabe? Mas procura tanto acertar que às vezes não acerta, né? Mas a hora que Virgem baixar um pouquinho a bola do acertar, vai acertar, né? Então, acho que isso, com o tempo de vida, a
a gente vai descobrindo em todos os signos, né? Como conviver, não é como conviver, como aproveitar o signo que a gente tem. Então, acho que uma das grandes tarefas do ser humano é aprender a aproveitar o signo que a gente tem. Primeiro, porque a gente tem. Segundo, porque, muito provavelmente, a gente escolheu. E terceiro, que se você não aproveitar, você nunca vai ser feliz, né? Você vai ser sempre eternamente contraditório com você mesmo, né? E então essa convicção, né, de que o caminho humano, né, é de encontrar a si mesmo, né, em busca de si mesmo. Então, por isso que a astrologia, sem dúvida, tem uma grande participação, né, na uma grande possibilidade de participação na evolução humana. É interessante que a astrologia é tão contestada e tão mal usada muitas vezes também, né? Ela existe desde que o primeiro ser humano nasceu aqui na Terra e olhou para o céu, né? Então, ela existe esse tempo todo e está aí até hoje, né? Boa noite, Gi, boa noite, Maísa. Um prazer, Gisele, te receber. Boa noite, Alda. E, olha aí. E então, é um signo que está ali na sexta posição na jornada, né, na sequência. Então, é um signo que é um divisor, né? 6 e 7 é um signo divisor, né? Metade do zodíaco já foi, a outra metade já é como no tarô, né? Os 10 primeiros arcanos é um caminho, os 10 arcanos seguintes já é uma oitava acima, né? Já é uma outra visão do mesmo caminho, já mais elevada. Então, Virgem tem essa passagem, talvez por isso a preocupação em acertar, em terminar essa primeira metade da jornada com qualidade. E para isso tem os instrumentos, né? Para isso tem os instrumentos. E a questão é de entender também que o primeiro trabalho de Virgem é consigo mesmo, mas não. Parece que a gente tem uma questão com a perfeição, né? Então, é, a gente acaba se exigindo demais nas coisas e acaba perdendo o prazer da vida, o prazer de ser, às vezes vivendo uma vida inteira preocupada em acertar e assim a gente acaba olhando mais para os nossos erros, né? Lembrando mais dos nossos erros, mesmo que a gente não reconheça que são nossos erros, né? Esse que é o pior. Não reconhecer vai ser melhor. E nos incomodando com isso, sempre temendo o futuro, porque nós temos vamos dizer assim, eu até chamo assim, essa arrogância de achar que tudo depende de nós, né? A gente tem uma cultura que impõe isso para a gente, que tudo depende de nós. Essa meritocracia, dessa forma que é colocado, né, faz com que a gente deixe de viver para tentar ser o que a gente não é. Então, acho que é porque o primeiro trabalho de Virgem é o mesmo de todos nós, é ser o que nós somos, realmente. E Virgem é prestar serviço. É prestar serviço, o prazer de prestar serviço, o prazer de ajudar o outro, o prazer de estar à disposição
no momento que alguém precisa estar lá, né? Em lugar de estar essa coisa do Mercúrio racional também, como essa música que a gente ouviu, né? Fazendo lista, fazendo coisa, tá, não sei o quê, e o que vai ser, o que não vai ser, amanhã, depois, ontem. Então, acho que aquele livrinho do Dom Miguel Ruiz, que a gente costuma citar aqui também, Os Quatro Compromissos, ele fala claramente, né, o que é esse compromisso, que eu considero dos quatro o compromisso relativo ao elemento terra, que é dar o melhor de si. Então, no momento que a gente procura dar o melhor de si, a gente está dando o melhor de si. E, a partir daí, a gente procurando sempre dar o melhor de si, a gente vai dar. E cada um de nós vai encontrar esse caminho que nós estamos procurando de construir uma sociedade humana como foi sonhada pelo sonho original. O sonho faz parte de Virgem através de peixes do seu oposto. Então, a gente não pode pensar em Virgem sem pensar em peixes. E às vezes, então, o virginiano também se confunde por causa da confusão netuniana que surge na trajetória. E aí é o momento, então, de reconhecer que existem certas coisas além do racional, que o vibracional está aí também, e parece que nós estamos cada vez mais, né, entrando em falência de tudo aquilo que é exclusivamente racional. A própria ciência, ela ainda não reconheceu, mas a própria ciência ela está perdendo o controle também da sua própria racionalidade, está tendo necessidade de ir além. E, enfim, vamos aproveitar a qualidade virginiana e vamos lembrar que a gente está num país virginiano, mas isso vai ser o próximo encontro, eu não quero entrar, não quero dar spoiler do próximo encontro, que vai ser do bicentenário do Brasil, né? Astrologicamente. Então, e nós estamos a poucos dias do bicentenário do Brasil, né? A gente está num país virginiano. Claro, que dia que é cuja independência é virginiana. Sim, sim, sim. Né? Sim. A descoberta do Brasil é bagunçado. taurina. Então, a gente tem o mapa, mas isso tudo é coisa que a gente vai ver depois. Tá? Não vou ficar dando spoiler, não. Para depois. Mas vamos juntar Virgem com Peixes, né? Fazer sempre essa visão do encontro das polaridades, para a gente poder encontrar um caminho do meio onde se contempla todas as possibilidades, né? Porque a gente, no caminho do meio, é tão simples, a gente contempla todas as possibilidades, né? E a possibilidade desse eixo é o serviço mesmo. É o serviço que nós prestamos, a alegria íntima que nós temos ao prestar serviço e um pouco da frustração que nós temos de estar naquela posição só de ser servido, né? Então, você imagina esses, para não falar da atualidade, esses reis, príncipes, tudo que sempre servido, aquilo é uma cadeia, né? Ser servido também é uma cadeia. Então, você vê as pessoas famosas também, onde qualquer coisa onde elas vão, todo mundo quer servir, quer tirar fotografia, quer isso, quer aquilo, a vida deles passa a não ter mais privacidade, né? Uhum. E então tudo, né, tudo essa escolha que o ser humano fez no início dessa jornada é uma escolha
de ser servido, achando que ser servido é melhor do que servir. E eu acho que essa reflexão é a reflexão do momento, porque é tão melhor servir, né? A gente está, hoje, quando a gente entra no espírito da comunidade, como a gente está entrando cada vez mais, e quando a gente tem essa oportunidade de, dentro da comunidade, ter esse prazer de servir a sua parte, né? Mesmo que seja por vaidade, olha como eu sirvo bem. E aí já junta leão com virgem, mas é assim que a gente evolui. Então, vamos ter realmente a paixão pelo serviço e vamos evitar, né, de querer dessa posição de, de dessa arrogância, né, de esperar que eu consigo uma posição onde eu não tenho mais. Se você for servido, que graça que tem, né? Qual é a graça de ser um príncipe, né? Então, você vê os famosos, como eles vão, tanto se desviam para vícios e coisas assim, mortes prematuras também. Mas, então, isso aí todos nós já sabemos, e a gente lembra um pouco isso no sentido de marcar um pouco que a gente tem um vício também de ser servido, mas é muito mais gostoso ser. Quem não sabe, experimente, mas eu tenho certeza que todo mundo sabe. E, mas só servir e tal, nada é só, né? Nada é só, tudo é um fluxo, uma maré, coisa. Tem hora que você serve, tem hora que você é servido. É tão gostoso quanto você se sente servido pelas pessoas que você tanto serve, né? E oferece, de repente você recebe no dia do seu aniversário, assim, alguma coisa desse tipo. Mas é muito bacana. Então, vamos ver o nosso mapa aqui e vamos ver o que ele está reservando, né? Porque a gente falou até do autoaperfeiçoamento. O autoaperfeiçoamento é uma questão virginiana, mas não vamos mostrar no mapa, até porque que eu ressaltei essa questão, né? Vamos. Sorry, é esse aqui. Então, a gente sabe que aqui não é todo mundo que é astrólogo, embora tenha gente que é, o que conhece bastante. Mas a gente vê que essa lua nova, que é o encontro do Sol com a Lua, conforme mostrado aqui, e a gente também fala para quem nunca soube nada de astrologia, mas sabe da vida humana, e é capaz de reconhecer dentro de um desenho o que está acontecendo, né? O desenho está aí. E o mapa é só um desenho da realidade. Então, a gente está aqui na nossa primeira casa, a casa do ascendente, porém já em Virgem, um segundo signo que preenche a casa do ascendente, do momento em que esse encontro a 4 graus de Virgem foi estabelecido agora no dia 27, 2 dias atrás. Então, começamos um novo ciclo virginiano de Lua, 28 dias, e aí devemos ter um ciclo libriano em seguida, embora às vezes possa até pegar, eu não vi, como está no começo, às vezes pega até mais, pega duas lunações do mesmo signo, uma no começo do signo e outra no final.
Não sei se isso vai acontecer. Acho que talvez não, mas pode ser. Enfim, gente, tem alguns aí, estou mutando aí alguns microfones que estavam vazando um pouco, tá? Bom, então ele já começa falando dessa personalidade virginiana. Ele põe em evidência, na primeira casa, põe em evidência a personalidade virginiana. Então, esse é o momento para a gente refletir mesmo nisso que a gente está conversando sobre o serviço e sobre a confiança também no processo. E o Virgem também tem essa coisa que pode aprender com a espiritualidade de Peixes, a ter uma confiança no grande projeto e não precisar estar exigindo explicações racionais para tudo. Porque essas explicações racionais, por mais que elas existam, elas não resolvem tudo. Mas a gente, às vezes, se satisfaz com explicações racionais. Ah, tá bom. Então, acho que vai ser realmente interessante quando tanto esse aspecto virginiano quanto pisciano entender que nós não precisamos de explicações racionais para nada. Precisamos de racionalidade para fazer conta, né? Para pegar o ônibus certo no ponto, né? Coisas desse, fazer lista de supermercado, né? Mas muito maior que isso é entender que nós estamos num caminho evolutivo e que esse caminho não depende só da gente, depende de todo o processo e que esse caminho é inexorável. E nós não precisamos achar que esse caminho depende de nós. Não depende, depende de nós caminharmos esse caminho. E, nesse sentido, essa temporada de Virgem, agora de 2022, propõe essa reflexão e ela se arma também aqui com uma quadratura de Marte em Gêmeos, que vai ficar aí vários meses em Gêmeos, 6, 7 meses vai ficar aí em Gêmeos. Acontece isso com Marte de vez em quando. Aconteceu em Áries na época da pandemia, do início da pandemia, e agora está em Gêmeos. É também interessante isso, porque agora está na hora de nós entrarmos em contato uns com os outros. Nós fomos privados dos contatos na pandemia e agora, nesse momento que a gente já está indo para o final de 2022, que é um ano onde a gente precisou também entrar em contato mais profundo com a gente mesmo, entra Marte em Virgem, aliás, perdão, em Gêmeos, que também é regido por Mercúrio, né? E traz para nós essa possibilidade de entrar em contato, de rever contato, de reconciliações, de conciliações, de revisões, e de também, aproveitando essa adaptabilidade de Gêmeos, de adaptações a esse novo momento, que é talvez o que nós mais precisamos. Então, essa quadratura entre Virgem e Gêmeos, aí no mesmo grau exato, por isso que a linha de quadratura aqui ela está grifada, porque é uma escolha do astrólogo no programa, né? Pode usar ou não, mas eu gosto de usar,
quando é exato. Então, você vê que tem Marte aqui, quadratura, essa quadratura, que em astrologuês, traduzindo para o português, é simplesmente uma pressão que nós temos entre essas duas questões. Então, aqui, de um lado, esse processo da Lua Nova de Virgem, solicitando que a gente entre mais em contato com a nossa maneira de servir ou ser servido, por exemplo, né? E também com a nossa maneira de autoexigência ao mesmo tempo, da possibilidade de entrega, né? E Gêmeos está colocando essa coisa de adaptação, de nos adaptarmos. Virgem também é um signo mutável. Então, como um signo mutável, ele tem adaptabilidade. Então, precisamos usar e passar a buscar os relacionamentos entre as pessoas nesse período cada vez mais fraternal, que é a pedida de Gêmeos e é a pedida que todos nós necessitamos. A gente já falou aqui várias vezes sobre isso, da igualdade, liberdade, igualdade, fraternidade, que a gente busca muito a liberdade. Agora, nesses últimos tempos, estamos buscando a igualdade, às vezes de maneira um pouco agressiva demais, mas estamos buscando a igualdade. Porém, a fraternidade, eu acho que a gente ainda não entendeu o que é realmente a fraternidade, o que é realmente estar entre irmãos, o que é colaborar, o que é servir e ser servido, tudo isso dentro de um mesmo aspecto mercuriano, que a gente pode dizer assim, né? De estar junto, de trabalhar junto, de viver junto, de nos adaptarmos uns aos outros, de aprendermos uns com os outros, de ouvirmos uns aos outros, de uma forma natural, né? Que tem uma entrega nesse meio, de uma forma natural, que não é uma coisa que a gente fique tão arraigado nas nossas crenças do que deve ser assim, do que deve ser assado, mas sim essa entrega que vai trazer isso que se propõe de ver hoje, que é o autoaperfeiçoamento para todos nós. Essa coletivização da vida humana, talvez um dos pontos mais altos que a gente possa chegar, pelo menos que a gente consegue divisar, né? Essa coletivização ela vem fazer com que a gente se torne adaptável, com que a gente abra a mão de crenças que não servem mais, embora a gente tenha sido educado com essas crenças, que a gente tenha realmente até muita dificuldade para abrir mão delas, mas juntos nós vamos construindo essas possibilidades e a energia cósmica vai apoiando e criando condições para a gente estar trabalhando mais coletivamente, como aconteceu tanto na pandemia, como esse Zoom, como essas coisas. Aí já cansamos de dar exemplo de como a gente está coletivizando as coisas, e quando a gente começa a entrar num coletivo, jamais por decisão da gente mesmo, quando a gente começa a falar, não, é importante eu ter essa vivência, é importante eu aprender a me adaptar, é importante eu permitir que cada um seja o que ele é, e é importante que eu possa ser o que eu sou. O que pode ser melhor do que isso, de eu poder ser o que eu sou? E aí, então, a gente vê que nós temos, como ascendente desse momento da lunação, da lua nova, nós temos Leão, e esse Leão com Vênus em Leão. Então, nós estamos muito dispostos a assumir realmente a nossa realidade, aquilo que nós temos, e a manifestar a nossa realidade, e não nos esconder atrás das máscaras. Vamos lembrar que nós
já estamos tirando essas máscaras. Ainda existe um pouco, né? Talvez nem precisasse existir mais, mas veja que esse movimento pandêmico, a gente já falou isso outras vezes, nada mais é do que a materialização da máscara que nós sempre usamos, né, com essa ditadura da imagem que nós fomos educados, que a nossa cultura desenvolveu. Então, essa máscara ela veio para fora, e aí, de repente, todo mundo usou máscara, mas agora nós estamos tirando, e nós podemos tirar não só a máscara, arranca a máscara da face, Pierrot, né? Não só essa máscara do Pierrot, não só essa máscara da pandemia, mas aquela máscara que nos torna, de certa forma, uma mentira de nós mesmos, né? Um arremedo de nós mesmos. Então, esse leão aí traz essa oportunidade da gente realmente ter essa possibilidade e cada vez mais essa coragem de nos assumirmos. É bacana, eu acho que o Instagram e as redes sociais em geral, elas estão fazendo com que as pessoas se mostrem mais, né? Ainda que muitas vezes mostrem mais as máscaras, aos poucos a gente vai percebendo também as pessoas como elas são, né? E isso vai construindo a nova sociedade. Essas coisas acontecem não é por acaso, tudo isso é um caminho que existe e que nós estamos caminhando nesse caminho do coletivo e de tirar essa máscara e de desenvolver a fraternidade, né? Mas, como é uma quadratura, e isso aqui em português quer dizer tensão, a gente ainda tem dificuldade de encarar as nossas crenças, de superar as nossas crenças em nome da fraternidade. Então, é difícil ser fraterno quando a gente está julgando. E muitas vezes até quem prega não julgar, que já aconteceu muito de eu ver isso, acabar julgando também. Mas isso faz parte do nosso caminho, da nossa evolução, do nosso autoaperfeiçoamento. Então, nós temos que resolver nessa quadra da vida agora, resolver essa questão dessa quadratura, que é essa questão de até onde nós vamos julgar os outros e até onde nós vamos deixar os outros serem como são, e, ao mesmo tempo, de nós nos mostrarmos, Leão, nos mostrarmos como somos. Então, isso aqui fica bem claro aqui. Existem outros detalhes aí, mas a gente sabe que a gente aqui pega algumas coisas mais importantes que a gente sente, né? Não dá nem para a gente ver o mapa astral, né? Nem um astrólogo consegue viver uma vida inteira e compreender o mapa inteiro dele, porque o mapa significa uma vida, e ninguém compreende a vida, a gente vive. Então, a gente vive esse mapa, e eu acho que essas são as condições, né? A gente tem sempre um meio do céu na nossa frente, então, esse ciclo de 21 dias começa com um protagonismo nosso mesmo, que pode ser dito no sentido do nosso aperfeiçoamento através do encontro e do reencontro humano com as pessoas da nossa relação e outras que possam aparecer, procurando aperfeiçoar esse encontro, superar crenças, né, superar críticas, para a gente poder realmente começar a construir junto com prazer, né, e alegria. E aí nós vamos valorizar todo esse lado jovial de Mercúrio, que rege os dois signos que estão nessa quadratura, e também trabalhar para fechar esse grande triângulo da igualdade, fraternidade e liberdade. E a gente tem, então,
uma busca nesse sentido do quê? Touro. É interessante, né? Porque estava falando agora há pouco, né, que a data de descoberta do Brasil é uma data taurina, né, 21 de abril. O mapa da descoberta é um mapa taurino, e isso tem a ver também, né, já que nós estamos falando do bicentenário do Brasil, que vamos falar mais. Mas Touro representa muito o nosso planeta, representa a nossa natureza, representa o desejo de fixação na Terra que nós temos, representa o desejo de progredismo, de prosperarmos na Terra. Só que nós temos que entender que prosperar nesse novo patamar é um prosperar em conjunto, não é um prosperar solitário que às vezes se baseia na, no serviço que outros prestam para nós. Então, juntos é que nós vamos fazer isso. Então, nós temos aqui, junto com o meio do céu em Touro, nós temos o regente da nova era de Touro, que é esse símbolo de Urano aqui, nem todos os astrólogos usam esse símbolo, quase nenhum, mas eu gosto, tem no programa, é um símbolo que é dado a Urano também, que para mim tem muito mais a ver, esse salto, né, que Urano traz para a nossa coletividade. E a cabeça do dragão, nó do lunar norte aqui, também indicando um caminho. Tudo isso é para nós transformarmos o nosso planeta num planeta de coletividade, num planeta de fraternidade, num planeta de igualdade, num planeta de liberdade, que foi a palavra que Urano trouxe quando foi descoberto em 1781, apenas 7 anos antes da Revolução Francesa. Então, algo que a gente repete sempre também, mas para a gente ter cada vez mais essa consciência de que nós precisamos estar acompanhando a realidade na medida que a realidade vai evoluir. E agora cada vez mais. Cada vez mais. Então, observar a realidade é algo profundamente virginiano também. O virginiano tem o olho para a realidade, ele sabe o que é real, o que não é ele deixa para peixes, assim, brincando, né? Porque o peixe também tem a realidade dele, tudo que o peixe vê também é realidade, mas considerarmos a realidade mais do que as nossas crenças. Olharmos o que está acontecendo, avaliarmos e observarmos que nós não precisamos mais de tantas regras, nem de seguir tantas formatações que, ao longo dos tempos, não evoluem e que ficam atrasando a vida humana, mas vai atrasar até o momento que a consciência surja, e essa posição aqui traz muita consciência em Touro, né? Nós estamos vivendo uma época incrível, não é à toa, pandemia, tudo isso, né? Que oportunidade que nós temos de viver todas essas transformações, e principalmente essa transformação planetária, de ver isso que está aqui, essa terra taurina, se elevar, né, com o princípio uraniano de pertencer à escala cósmica e não apenas à nossa escala pessoal. Eu não estou entrando só no coletivo social à minha volta, eu estou entrando no coletivo cósmico, estou entrando no coletivo galáctico, entrando além da nossa consciência, buscando e recebendo essa nova consciência. E para isso basta dar os passos e não ficar amarrado no poste.
Então, se a gente está amarrado com linguiça, que nem o cachorro, o tempo do cachorro amarrado com linguiça, vamos, né, deslinguiçar a coisa. Hoje em dia não posso nem falar mais em vamos comer a linguiça, né, porque hoje já não é de bom tom comer carne, né, mas, mas ainda se come e também nada precisa ser tão radical e tão de repente, mas tudo sempre evoluindo como estamos, todos nós. Então, estamos vivendo essa questão que formos colocando aqui. Eu, então, gostaria de olhar aqui um aspecto mais importante desse mapa, que é a casa 8, né? A casa em que a gente, então, precisa entrar em contato com as verdades ocultas dentro da gente. E, às vezes, é isso que, muitas vezes, normalmente, é isso que bloqueia a gente quando a gente começa a relar em alguma coisa que a gente não quer ver. Bom, Mestre Júpiter está aqui em Áries, propondo uma nova visão de si mesmo, inclusive daquilo que está oculto, né? Aqui, bem no meio aqui da casa 8, e junto com Quiron, vamos curar tudo isso, vamos olhar para tudo isso, né? Porque nós estamos vivendo uma época, por isso que eu disse que é porque eu estou dizendo, tenho dito que a ciência mesma, ela já está percebendo que ela não é capaz de só racionalmente resolver o que ela se propõe, e nós estamos vendo isso na baixa qualidade de saúde, qualidade média de saúde, com tantos processos degenerativos que existem, cuja cura, por mais que se utilize tecnologias do mais alto nível, não tem ocorrido, né? E alguns diagnósticos até que costumavam, pelo menos os diagnósticos serem feitos, também já não estão conseguindo mais serem feitos. Então, só tem um caminho nisso, ser o que nós somos, olhar para aquilo tudo que vier na nossa frente de boa vontade, atravessar, sabe, o momento da surpresa, um momento surpreendente como a pandemia. Nós já estamos há 3 anos do começo e estamos atravessando. Algumas baixas nós tivemos, morreram não sei quantos. Não, já morreu muito mais que isso e morre muito mais que isso até de acidente de carro. Então, não vamos ficar também dramatizando demais, porque isso também é necessário. Tudo que é realidade é necessário. E vamos continuar seguindo nessa questão de nos propor a acompanhar a nova realidade, olhar a nova realidade, aceitar que existe essa nova realidade, que muitas vezes a gente até compreende, mas continua mascando o mesmo chiclete, né? Então, vamos cada vez mais, né? Eu cada vez tenho visto também, cada vez mais, repetindo essa expressão aí, tenho visto que, naturalmente, isso vai acontecendo. E talvez o que o astrólogo faz, pode fazer de melhor, é confirmar o que já está acontecendo. Então, a gente aqui quer confirmar que esse é o caminho. Vamos nos desprender desses julgamentos, vamos curar as nossas questões através de aceitarmos como nós somos, porque tudo aquilo que nós somos é útil para a sociedade. Será útil para a sociedade quando nós nos dispusermos a isso. Mas, para nos adaptar a certas regras que nós recebemos, nós bloqueamos certas coisas. E nós já estamos vendo, né? Já estamos vendo como, no momento em que a gente reconhece que a gente manifesta aquilo que a gente pode.
sempre, porém, com integridade. É esse único parâmetro que pode nos fazer desviar do caminho, é a falta de integridade. Porque se eu quiser me aproveitar de alguma coisa nesse momento, eu não vou estar acompanhando esse processo. Eu vou estar falso na coisa, né? E, então, quem está falso, fica falso. Não existe, não é, não é realidade, não pertence à realidade. Então, a integridade, que é algo também que está muito no espírito virginiano, na pureza da donzela, na sinceridade, olha, na sinceridade, na transparência. Olha os valores, os belos de Virgem, né? Nessas questões aí, nessas possibilidades da gente incorporar na gente essa delicadeza, o signo de Virgem se transforma totalmente em beleza. E é com essa beleza que nós entramos na segunda metade do zodíaco. Libra, Escorpião. Então, depois de Virgem, vem Libra, e vem um encontro. Na hora que eu me purifico, eu posso encontrar alguém, né? E na hora que eu encontro alguém, eu tenho que me ver comigo mesmo. Escorpião. E depois que eu me vejo comigo mesmo, eu tenho uma nova visão de mundo, Sagitário. Então, veja como tem uma sabedoria, nada é por acaso, e nós estamos aqui protegidos para entrar em contato com qualquer questão que se manifeste, seja física, seja mental, seja de saúde, seja afetiva, seja tudo. Nós estamos completamente capacitados e abençoados para seguir esse caminho. E o fato da gente enfrentar qualquer questão que surja do nosso ser oculto interior, que é de onde surgem as circunstâncias mais difíceis, tudo é a lei da causa e efeito. Então, em tudo que a gente encara, a gente mesmo causou, de algum momento, de alguma forma. Então, para que a gente possa encarar isso e superar isso, é essa confiança, e Júpiter está aí posicionado para nos oferecer isso. Então, eu vejo que a gente tem aí um grande momento que não quer dizer que seja fácil, a gente gosta das coisas fáceis, mas nós precisamos adquirir fibra, sabe? Adquirir fibra. Nós temos que parar de esperar Salvador da pátria, parar de esperar que alguém resolva os nossos problemas. A gente está muito acostumado com isso também, com papai, né? Papai do céu, papai da terra, e a mamãe também que tudo oferece, e a gente não sai da dependência. Então, quando a gente fala em liberdade, essa liberdade nasce dentro da gente. Não é nenhuma princesa Isabel que vai assinar a nossa liberdade. Ela até assina, ela até fala, olha, você tem essa liberdade. Está aqui, estou assinando. Mas quem conquista é você. Porque se você está sendo libertado de ser escravo, mas se amarra num trabalho que você não se sente à vontade, que você se sente explorado por medo de ficar carente de alguma coisa, você mesmo não está aceitando a sua liberdade por medo. E isso fez parte da nossa sociedade. Por muito tempo se fez porque devia, mas agora está na hora da gente seguir o Caçador de Mim, do Milton Nascimento, né? E superar esse medo e dar as mãos para
entrar nesse projeto aqui, né? Bom, algumas coisas que eu vou falar aqui agora, mais desse lado aqui, para a gente estar já também concluindo a fala. Nós temos esses dois planetas, eu costumo chamar esse planeta dos dois grandes limitadores. Por quê? Porque Saturno é o último planeta visível a olho nu. Então, ele rege aquela materialidade da Terra e limita também essa materialidade, porque a matéria tem limite. Plutão, ele já é o último planeta que nós conhecemos em órbita do Sol, nesse momento. Então, ele limita a nossa casa solar e para fora existe todo o universo, toda a galáxia, inclusive o centro da galáxia. Então, Saturno limita o material e Plutão já limita o transpessoal, que a gente não vê a olho nu. Isso faz com que a gente necessite nos tornarmos, nos elevarmos a um nível de vibração transsaturnino. Esses dois planetas estão aqui entre a casa 6 e a casa 7, que tem a ver com o nosso cotidiano, ou seja, nós precisamos entender que o nosso cotidiano precisa mudar, transformar, no mesmo ritmo que nós sempre vivemos e gostaríamos de resistir para continuar vivendo, não vai funcionar. E Saturno fecha a porta dos seus mares. Saturno ele está fechando um pouquinho essa coisa de esperar do outro, né, na casa 7. Ninguém vai trazer aquilo que você precisa desenvolver, de alguma forma. Não, nem sei qual seria a melhor palavra para definir isso, porque para cada um é um tipo de coisa. E o Plutão aqui, ele se coloca de forma a que você se permita ir além de tudo o que você já foi. É o único jeito. Ir além é o único jeito. Para isso, não a nossa consciência precisa estar presente de que não há limites para a gente alcançar aquilo que realmente nos pertence. Ai, meu Deus, essas coisas são tão faladas, né? Tão escritas, tão faladas, mas a gente tem que entender um pouco que é algo que está acima da nossa percepção, mas que se torna nossa, que nós nos tornamos. Nós estamos nos tornando algo mais elevado nesse caminho. Não tema esse caminho. Não tema. Talvez o maior exemplo é a coisa da lagarta e da borboleta, que Plutão simboliza também, né? Então, fecha a porta dos teus mares é o seguinte: eu não posso mais ficar amarrado em situações que me garantam alguma coisa em troca da minha escravidão. Seja ela disfarçada, seja não é. Isso é o que Saturno fala. As minhas possibilidades de me elevar são muito maiores do que a minha consciência já está me mostrando.
Então, eu preciso ampliar minha consciência para poder ampliar as minhas possibilidades. Então, acho que vai ser por aqui que, né, que nós podemos compreender o Plutão. E ele é inexorável, assim como Saturno também. São limitadores que vão estar sempre presentes, nos limitando para que a gente possa nos formatar. Com Saturno, a gente se formata na estrutura planetária, material. Com Plutão, a gente se formata numa dimensão que nós ainda não conhecemos, que nós estamos tateando nessa nova dimensão, mas cujo passaporte se chama integridade, porque Plutão nunca derruba aquilo que é íntegro, nunca. Ele é absolutamente preciso, ele só derruba aonde falta a integridade. Então, acho que eu vou terminar aqui às 19h59 e olhar a carinha de vocês um pouco, né? A Ana está sorrindo, pelo menos, né? Eu acho que vale lembrar que Virgem, no zodíaco, é a única representante feminina, né? Entre todos os signos, não é? Verdade. E eu hoje fui procurar, porque o meu ascendente é Virgem, eu sabia que hoje o assunto ia ser Virgem, eu fui procurar na mitologia grega algum deus grego o que tinha relação com Virgem, e é a Astreia. E aí eu li sobre ela. A Astreia era uma deusa grega que, na era de ouro da mitologia grega, ela vivia em harmonia com a natureza, não tinha guerra, não tinha corrupção, era tudo assim muito lindo. E aí, quando começaram as guerras e começou a ter corrupção, ela se afastou, ela saiu como uma deusa grega. E aí, Zeus, e ela era pura, então, por exemplo, ela não quis se contaminar com o que estava acontecendo e ela se retirou. E aí, Deus a transformou numa constelação de Virgem, né? Essa é a história da Astreia. Eu achei lindo. E essa questão também dela está ligada à natureza, né? Porque ela tinha uma relação íntima com a natureza, com a pureza e com essa falta de contaminação. Eu achei linda essa história. Muito linda mesmo, né? Grande contribuição aí que você traz, né? Porque é isso, tudo já está escrito, mas a gente precisa saber ler, porque tudo está escrito de uma forma mais sutil do que nós pensamos, né? Mas, enfim, é esse o aprendizado que a gente está tendo. E acho que essa visão da Astreia é a melhor que a gente pode ter para desenvolver dentro da gente essa delicadeza, né? Então, você vê que ela se retira quando começa a haver a falta de integridade, né? Então, aquilo é necessário você perder para você valorizar. Ainda somos assim, né? Que assim que evoluímos, assim que nos autoaperfeiçoamos. Então, cada vez mais nós vamos percebendo a necessidade da integridade, da pureza, da simplicidade, para poder nos harmonizar com o planeta, dar o passo para a Libra, né? Que é da harmonia, né? E nos harmonizar com o planeta sem destruir o planeta,
mas aproveitando os frutos do planeta, né? E seguir, então, os caminhos para os quais a humanidade está predestinada ou, né, sonhada, né? Os caminhos para os quais a humanidade foi sonhada e está em caminho aí. O que realmente sempre me ocorre é o grande otimismo de não ter dúvida nenhuma de que nós estamos caminhando para isso. Só que a gente só vai chegar todos de mãos dadas, não é assim que foi dito, né? Então, nós temos que respeitar o tempo, confiar no tempo, porque a coisa vai vindo, e confiar no nosso impulso, principalmente naquele impulso do encantamento que a gente tenha. O mais importante agora, para a gente reconhecer o nosso caminho, é aquele caminho que traz encantamento para a gente. Porque esse é o único caminho que você tem certeza que não é racional. O caminho racional nos trouxe até onde nós estamos. Foi importante isso, já falamos várias vezes, nós precisamos desenvolver todo esse poder racional que nós alcançamos, só que a gente desenvolve uma coisa, aquilo lá vira o ditador da gente, então não é isso. Nós desenvolvemos um dos nossos poderes, e agora nós estamos desenvolvendo talvez o poder de sermos irmãos, né? Então, lembrando que nossa história começa simbolicamente com Caim e Abel, com Esaú e Jacó, com Rômulo e Remo, né, com vários símbolos aí da dificuldade que nós encontramos de desenvolver a fraternidade. É mais fácil matar o outro do que me harmonizar com o outro. Então, acho que é isso que nós também precisamos agora trabalhar, essa harmonização realmente. E sempre tem essa possibilidade de observar onde a gente não está harmonizado e colocar como meta harmonizar aquela relação, né? Por mais difícil que seja, e às vezes mais silenciosamente. Para isso nós temos o Ho Oponopono, né, que é fantástico. Então, é fazer o Ho Oponopono. Nós temos as constelações familiares que abrem o caminho da reconciliação de maneira vibracional, né? Quem gosta de constelação, ou quem quer saber mais de constelação, tem uma série que chama Uma Nova Mulher, que é praticamente fundamentada em constelações, e é muito interessante, né? No começo achei até que era bobinha, mas não é. É bastante interessante mesmo. Alguém já viu essa série aqui? Não, né? Então, anotem aí na É Netflix, Sérgio? Netflix. A Uma nova Nova mulher. Mulher. Tá. É bem interessante. Mas realmente é isso, é sobre constelações familiares, mas, né, aí tem todo o mise-en-scène aí da coisa. E aí, quem quer falar? Gisele, o que você está achando aqui desse encontro nosso, você que veio aqui pela primeira vez? Ai, nossa, estou adorando, adorei. Obrigada pelo convite. Que bom estar aqui com vocês. Foi muito bom. Muito Que bom bom. trazer, né, clareza para esse momento que a gente está vivendo, né? Pois é. E sabe o que eu lembrei também? Não sei se vocês assistiram um seriado que é italiano, que ele fala dos zodíacos, é um programa que ela é uma moça que vai fazer um programa na TV e ela fala sobre os signos.
É muito É, divertido, né? já me falaram desse aí, eu ainda não assisti. Talvez está na Assisti, hora de eu Gisele. começar. É legal, né? Assisti, é muito meigo, muito bonitinho mesmo. E é Achei Como é também que é o bonitinho nome também. tranquilo. mesmo? Já me disseram isso. Ai, peraí, que eu vejo aqui, mas é bem assim, descontraído, né? Astrological, como é que é? Ah, eu não lembro, não. Mas não é Mas, difícil de achar. Eu queria também recomendar uma série que eu achei que, quando passou, eu falei, mas nossa, tem a palavra zodíaco no nome, será? Astrological. No nome Hã? em inglês, meu Netflix em inglês está Astrological. Astrológica ou alguma coisa? É, Ah, eu vou ver. Já me disseram aí, já me É falaram aquela isso. ele é um apresentador isso, na que fala televisão. É, do signo diariamente. É, É muito bonitinho, eu já vi é também. bonitinho, né? É. O E aí final é até eles, melhor. O final é até melhor do que o começo do filme, né? e ela vai passando, vai conhecendo as pessoas de cada signo e como ela se relaciona com eles, né? Interessante. muito bom. Então, Sérgio, eu queria também Astrological, an Astrological Guide for Broken Hearts. Em português, o Guia Astrológico para Corações Feridos, Quebrados. Um guia astrológico. Agora, uma outra série que eu acho que é bem profunda, embora não pareça, porque ela é meio assim, fantástica, quando ele passa no trailer, a gente fala, isso eu não vou gostar. Mas um colega meu recomendou, e são só 11 episódios, é Sandman. Alguém já assistiu? Ah, não assisti, não. O terceiro capítulo é a conversa entre Lúcifer e o sonho. Tá? E o sexto, o sonho encontra a irmã dele, que é a morte. São os ápices, esses dois diálogos. Nossa, é Depois, muito bonito, também gostei. depois enfraquece bastante. Mas o diálogo entre o Lúcifer, que é o anjo white, que ele chama, não sei o que lá, e o sonho é muito interessante. E eu só queria falar, Sérgio, que antes da clareza de virgem, tem que ter clareza dos medos, porque o medo é o que nos acorrenta e é o que nos faz ser, né, escravizados. Então, a gente tem que enfrentar nossos medos, não assim para lutar, mas apenas para acolher os medos, que a maioria são abstratos. Eu sempre insisto nisso, porque a maior causa de sofrimento que eu testemunho é medo por coisas que nem aconteceram, né? E quando a gente sai da pandemia, foi muito reforçada essa história do terror, né, do medo do outro. Tanto que hoje a gente tem medo de encontrar as pessoas. Você vai em lugares, tem gente de máscara, tem gente sem máscara, né? Então, para a gente chegar em Libra, quem não entende nada está falando, né? Que é o encontro, que é o meu signo próximo, só pode acontecer se a gente tiver clareza, como você falou, por isso que me veio essa ideia. Se a gente tiver clareza, a gente vai ter o encontro em Libra, não é isso? Mas para Exatamente. poder ter clareza, a gente tem que ultrapassar o medo, né? Porque aí a gente vai ter a clareza realmente, porque o medo faz com que a gente veja inimigo onde não tem, e amigo onde não tem também, né? Para nos proteger, e o medo é legítimo, ele tem que ser aceito, porque ele é legítimo, é biológico, é atávico e foi feito para nos proteger. E ele sempre vai existir, a gente só precisa acolher e ver se ele é real ou não. Estou com medo de ficar pobre, mas hoje eu estou pobre? Ainda não. Então, não é para pensar nisso agora, é para, claro, para cuidar. É coisa assim, tem um bandido aqui com uma arma? Tem. Passou já. Ele está com a arma, não morri, já passou. Então, o que eu posso fazer a seguir? Exemplo meio grosseiro, grotesco e tal, mas reparem como a gente está tomado de medo, eu pelo menos, por muita coisa, contaminação, por não sei o quê, que o pai está velho, a mãe está velhinha, E não é só isso, a nossa própria envelhecimento, né, a nossa própria morte dá muito medo. Então, é legal sempre olhar, porque assim, esse seriado me mostrou muito isso, que é bem interessante como a gente deveria ficar mais no sonho do que no medo, e confiar no sonho, tá?
Eu achei essa coisa bem interessante. Depois vocês assistirem, aliás, quem quiser falar, me procure no privado, porque é muito solitário a gente ver e a cabeça da gente ter tanta coisa legal pensando sobre o assunto, e às vezes não tem com quem compartilhar, né? Porque não dá para usar esse tempo todo. Mas você falou muitas coisas que me ativaram muitas percepções interessantíssimas, tá? Sobre a questão do sonho, né, da morte e dessa parte escorpiana que virá a seguir, né? Do no obscure. E quando a Ana trouxe a deusa da pureza, é muito interessante, porque ela lembra muito a Diana, né? A caçadora, que também era ligada com a natureza. E quem conseguisse ver a natureza sem roupa, que é essa história do outro mito que ela tem, a pessoa explode e morre, né? Que era acho que é Acton, um caçador que queria ver Diana. A mitologia também nos traz muitas coisas bacanas, e esse seriado tem muita referência mitológica, filosófica, né? Então, tenham paciência até o sexto, depois fica fraco, mas até o sexto é muito linda a conversa do sonho com a morte. É É muito bem comovente. interessante, né? O Homem de Areia, né? Muito interessante Isso, o próprio. eu achava que era uma Já bobagem. estava na minha lista, agora então vai vir É para bem frente. legal. Obrigada, Sérgio. Legal. Que mais? Amanda quer falar um pouco? Não, acho que é isso mesmo, tá? Muito bom. No começo eu estava muito conectada com, não, só com a lembrança do que Virgem também é o serviço cósmico, né? Então, quando a gente consegue vencer, aí independente do signo que a gente tem, né? Não é uma coisa só para quem tem Virgem no signo, mas acho que é para todo mundo. Quando a gente consegue vencer esse primeiro desafio que eu acho que todos temos, de alguma maneira, da preocupação com a perfeição, né, que você falou lá no comecinho, e nos aceitar nas nossas imperfeições, porque assim é o jogo nesse planeta, a gente começa a se abrir para um serviço que é maior, que Virgem também nos conecta, né? E que também tem a ver com peixes, que é esse serviço cósmico que a gente presta no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, mas que ele reverbera para além desse planeta. A gente não tem noção o quanto que ele reverbera, mas ele reverbera, porque na escala galáctica é tudo poeirinha, né? Então tá tudo conectado. É que para nós parece tudo muito grande. Então parece que os planetas estão longe, outros sistemas solares estão longe e tal. Mas se a gente consegue olhar na escala da galáxia e até, sei lá, do universo, aí a sagitariana fica doida com isso, né? Porque adora o grande vira pequeno, né, para Sagitário. Mas tudo bem. Tá tudo conectado, a natureza é extraplanetária também, né? E esse eixo, para mim, ele Virgem precipita na matéria o espiritual que Peixes traz. Quer dizer, Virgem tem o poder, né? Tem esse dom, desde que a gente possa lapidar os desequilíbrios de Virgem, que geralmente é o que predomina. A gente escuta muito mais falar dos desequilíbrios do que da forma equilibrada, né? Mas essa imagem de precipitar o sutil e tornar a matéria iluminada, tornar a matéria lúcida, assentar a luz na Terra através da materialidade, só que uma materialidade a serviço desse bem maior, dessa luz, né? E também o papel de Virgem dentro das três terras, assim, esse fluxo de que primeiro vem touro e assenta, né? Finca a bandeira, estabelece o território, né? Aqui me assentei. E aí depois vem Virgem para organizar, para distribuir, para estabelecer, para criar
assim, o funcionamento, o azeite, né, o azeitamento da coisa, para que possa, de fato, ir para um social mais elevado, até mais social mesmo, estruturado, mais pessoas, mais redes, tal, que é Capricórnio, né? Então, esse lugarzinho de virar uma chave entre Touro e Capricórnio, que é um lugar muito especial também, né? E por fim, que a gente, culturalmente, você também falou disso, né? Eu estou relembrando, culturalmente a gente está muito acostumado com o fácil, então a coisa do aperfeiçoamento, a gente foge. Culturalmente, a gente tem medo de avaliação, né? A gente não quer ser avaliado, e aí já acha que está metendo o dedo, que está, sei lá, está falando de mim, sabe, está criticando. E na verdade a gente poderia abrir mais o coração, né, para essa coisa do aperfeiçoamento sem peso. Na verdade tirar o peso que talvez a nossa cultura tenha colocado no aperfeiçoamento e aperfeiçoar na leveza, não no desespero de chegar em algum lugar, porque não chega em lugar nenhum, não tem reta final, não tem fim, é eterno. É simplesmente a busca, né? A constância, a permanência de estar buscando sempre dar o melhor de si, né? Isso é muito bonito quando a gente consegue fazer ser leve. Quando vai a autocobrança, a autoexigência, a comparação, que é tudo baseado no julgamento que você também trouxe, você falou assim, foi muito legal, como é que é? Até anotei aqui. Deixa eu ver se eu acho. Deixar de julgar os outros e nos mostrar como somos. Ou seja, né? Que deixar de julgar os outros é nos mostrar como somos. Quando a gente está julgando, dificilmente a gente está aceitando quem a gente é. Porque a gente está mais preocupado em julgar, e quem julga o outro julga a si mesmo. Obviamente que quem está no julgamento do outro não se aceitou ainda. E está incomodado consigo próprio, ainda não fez as pazes com a sua natureza, né? E aí, quando a gente consegue ou deixar de julgar, a gente... Porque pode ser de um lado para o outro, ou do lado para o um, né? Pode ser ou virar a chave de deixar de julgar, e aí, se aceitar, como pode ser, aceitei minha natureza, parei de julgar, né? Mas você falou essa frase, que ela parece meio sem sentido, mas faz todo sentido do jeito que você falou. Deixar de julgar dos outros e não mostrar, e nos mostrar como somos. A gente pode pensar, mas o que julgar o outro tem a ver com me mostrar como eu sou? Tem tudo a ver, né? Enfim, eu fiquei viajando nessas coisas. E em mais outras coisas várias, mas é muita coisa para falar, então tá bom. Assim, agradeço, porque eu gosto muito desse signo, né? Acho que eu gosto mais de Virgem até do que de Sagitário, que é o meu signo natal. Mas justamente porque eu fiquei um bom tempo carregando essa coisa negativa de Virgem, que é um signo muito forte no meu mapa, até poder um dia conseguir encontrar o que ele traz de positivo e aí tomar isso como escola mesmo, né? Que é uma escola que me fascina muito, mas que tem que ser leve. É isso. É isso. Alguém falou alguma coisa aí? Eu ouvi alguma coisa, mas vazou. Hoje o Celso está quieto, né, Sérgio? O Celso está perto hoje? Abre o som aí, Celso. Abre o som, Celso. É porque está frio aqui no Rio, mas eu achei a consideração da Amanda muito boa. Eu não tinha sacado essa sacação dela. Muito bom, muito boa. É isso aí. É isso aí. Sérgio, me ocorreu uma coisa agora, que talvez perfeição seja a gente ser exatamente o que a gente é. O morango ser morango, a Alda ser a Alda, né?
A Gisele isso. ser Gisele, Amanda ser Amanda, beleza Isso. ser beleza. Então, isso é a perfeição. Quem sou eu? Buscar isso, né? E aí eu vou ver o outro, com certeza, na hora que eu me ver perfeitamente, profundamente, com a ajuda do escorpião, aí talvez eu enxergue o outro, né? Ou eu no outro, o outro em mim, né? Pois é. Ah, é É, isso mesmo, beleza. Rapidinho. O que a gente chama de imperfeição faz parte da perfeição universal, né? Porque a criação é perfeita. Então, a nossa imperfeição faz parte dessa perfeição maior. E também tem uma visão de um mentor que eu gosto muito, que é assim, a imperfeição aqui na matéria é o combustível, porque a gente só consegue gerar energia para sustentar o universo, que é, na verdade, a nossa contribuição é gerar energia, buscando o equilíbrio. E a gente só pode buscar o equilíbrio se a gente tiver imperfeição. Então, não se trata de acabar com a imperfeição, se trata de honrar a imperfeição como o grande combustível da vida, né? Vê como fica mais leve, mas é difícil, né? Porque a gente se cobra, se compara, tal, mas é bem isso que você falou, é ressignificar a imperfeição. pois é. A Muito gente legal é... isso. Quem falou? A gente é imperfeito por a nossa visão, né? Mas na visão cósmica a gente é perfeito, desde que a gente esteja em movimento. Porque o que é imperfeito em nós é estagnação. A perfeição é sempre um caminho. Isso que eu queria falar, né? Daí o que a Amanda falou veio de encontro, e nós inexoravelmente evoluímos. Como a Amanda falou também, não tem final, não tem um ponto de perfeição, um nirvana cósmico. Existem momentos, né? Mas o importante de tudo é que sempre haja movimento. Então, você vê todas essas coisas que acontecem, pandemia, tudo isso, sempre gera uma necessidade de movimento para a gente se adaptar, para a gente superar, para a gente. Então, tudo que vem para a gente como desafio acaba sendo uma cura no sentido da perfeição, né? No sentido da evolução. Acaba sendo uma cura. A doença acaba sendo uma cura. Então, às vezes, se eu pegar uma frase do Confúcio que eu vi uma vez, se você pegar uma doença, você tem que agradecer essa doença porque ela está te tornando mais perfeito através dela, né? Então, por pior que seja, a gente não quer ficar doente, a gente quer acabar com a doença, e aí a gente acaba sendo explorado por essa indústria farmacêutica, que não acaba com a doença, e a gente também não se cura, né? Então, é disso que a gente se escraviza. Então, está na hora de a gente ter essa consciência mesmo de que não existe imperfeição, não existe perigo, não existe nada disso. Existe um caminho e é dado à minha frente da maneira com que eu possa caminhar e superar as situações que me desafiam, porque os desafios existem sempre. Então, essa é a essência mesmo de Virgem, como último signo dessa primeira metade, né? É te desafiar a você ser o que você é realmente. E entrar, então, em contato com o outro em Libra com a cara limpa. Mais ou menos o que eu falei lá, né? Em outras palavras. Eu vou entrar em Libra com a cara limpa, porque se eu não tiver essa purificação de Virgem e eu entrar em Libra, como, vamos usar esse termo, só ia acontecer, né? No termo dos meus tempos lá, nós entramos
numa falsa relação que depois essa falsidade vai se mostrar e alguém vai sair, todos vão sair perdendo, mas alguns vão sofrer mais, outros vão sofrer menos, e aí a gente entra por aqueles caminhos da dor, que qualquer hora dessa a gente tem que conversar mais sobre essa questão dos caminhos da dor, né? Mas vai chegar esse momento. Nas lunações dos signos de água, aí a gente vai acabar... A gente sempre fala, né? Lunação de câncer, eu acho que a gente falou bastante disso daí. Alguém mais, gente? Alguma palavra aí? Comemorar a primavera, vai chegar a primavera junto com o Libra. É isso aí. Quando encontro entrar Eba. setembro, Os né? passarinhos. Essa Deixar primavera esse está bem frio. gostosa, né? E Ó, tá aqui frio já até no tá Rio de primavera, Janeiro. viu? Então, Está frio aqui hoje, está frio. 19 graus, menos até. Nossa, que frio. que frio. Aqui está 11 no meu computador. 11. Tô cansada do frio, gente. 14 em Floripa. Olha aí, 14 em Floripa. 14. Olha aqui ó, o que eu andei fazendo agora. É legal, né? A gente está falando assim com todos esses norte, sul, Floripa. leste, oeste aí. Olha o E- foguinho, que delícia. Foguinho, Então, Tânia. vocês sempre me deixam muito felizes. Nós estamos sempre aqui podendo fazer esse encontro já indo para 3 anos, talvez, e assim é. Então, obrigado, Muito gente. bom. 20 horas e 30 Obrigada a minutos, você. nosso horário. Boa Dia, noite. apareça sempre, você vai receber os convites, vai receber a gravação. Vou colocar num grupinho lá da divulgação para você saber os temas e tal. E um dia que você não possa entrar, você tem a gravação, se você quiser ver, tá? E assim é. Muito obrigada, adorei, viu? Estar com Que bom. vocês aqui, Adorei sua gratidão. presença também. E vamos em frente aí. Tudo certo aí para o futuro. Maísa, nem falamos nada hoje, né? Mas um beijo para você, para todos. Beijo. Vamos em Boa frente. noite a todos, boa noite. Beijo. Tá um friozinho Boa em casa. noite. Tá um friozinho. Obrigada, Valeu. Sérgio.